Jovens, graça e paz, vocês estão bem? Então, a gente está aqui no vídeo, vai ter um podcast com o nosso convidado Chico. Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Meu amigo, irmão, camarada, é que volta da igreja, sempre vem aqui. E aí, pessoal, paz do Senhor, sou o Tino, tô aqui com a galera aqui, a gente vai estar conversando um pouquinho. Então, Tino, como é que você conheceu Jesus? Cara, quando eu conheci Jesus, eu era muito novo, eu tinha 14 anos quando eu conheci Jesus. E eu acho que eu conheci Jesus da mesma forma que muitos jovens, meninos, que estão na adolescência, né, na flor da idade, assim, conhecem Jesus, que eu acho que é menininha, né, mano? Você foi atrás de namoradinha. Atrás de namoradinha, tá ligado? Então, minha mãe, ela sempre foi evangélica, ela sempre gostou dessa parte de ser cristã e tudo mais. Aí ela tinha uma igreja que ela frequentava, né? E tinha uma menininha que eu gostava, né? Ela era nossa vizinha, eu gostava, amor, passado, tá bom? Aí, minha mãe me convidava, só que eu não queria ir, né? Eu não gostava. Só que eu sempre gostei de instrumento, mano. Eu sempre gostei de música e a música evangélica me chamava a atenção. Então, eu juntei o útil com o agradável e aí minha mãe me fez um convite. Eu descobri que essa menininha que eu gostava estava indo também para a igreja. Eu falei, por que não, né? Aí eu fui, só que eu fui na intenção de ficar perto da menininha, né? Só que quando eu cheguei lá, eu senti algo dentro de mim, algo no meu coração que de fato ali me transformou. Ao escutar os louvores da igreja e tudo mais, eu senti algo dentro de mim. Eu antes de eu ser cristão, eu senti um vazio enorme. E quando eu fui para a igreja, que eu recebi esse convite, tanto da minha mãe, de muitos outros amigos, né, ao ouvir o louvor e tudo mais, a palavra de Deus, aquilo me tocou. E quando o Espírito Santo de Deus me tocou, eu falei, não, essa é a caminhada que eu quero ter com Jesus. Foi assim que eu me converti. Foi numa intenção de querer ter uma menininha, só que quando eu cheguei na igreja, Deus me pegou profundamente falando, eu tenho algo melhor para você. Aí eu continuei gostando da menininha, só que aí eu vi que tinha um sentimento maior além daquilo, então, que era Deus. Então eu comecei a me apegar mais em Deus, né? E deixar um pouco de lado esses negócios de menininha e coisa tal. Aí você veio pra igreja, pra nossa igreja, e depois Não, aí na verdade eu ia em outras igrejas, mas quando eu era criança eu ia mais pra curtir, né? Às vezes uns 14 anos. Foi uns 14 anos. Só que antes, quando eu ia mais com meu primo, pra gente poder trocar uma ideia. Enquanto minha mãe tava no culto, a gente ficava lá do lado de fora jogando bola. Como a gente era pequena, a gente amarrava assim um papel no outro, fazia umas bolinhas de papel, amarrava com fita isolante. Meu pai ficava louco, porque a gente pegava as fitas isolantes dele, saía rolando tudo e fazia daquilo uma bola. Então a gente ficava lá na frente da igreja jogando bola. E aí quando minha mãe veio pra cá, pra essa igreja que antes era lá em cima, né? Que fez esse convite e tudo mais, aí teve a menininha, coisa e tal, que eu conheci Jesus. Bom que a gente se conviveu um pouquinho, que ele chega na igreja e que o seu crescimento, mano. Você saiu dos 14 anos, você casando, e tudo aquilo que passou, mano, é da hora demais. É verdade. Eu era marrudão, né, mano? Mano. Quando eu me aproximei do time, pra quem não sabe, eu tinha muito amigo hoje em dia. É verdade. A gente, tipo, irmão, se considera irmão, né? A gente, quando eu conheci ele, comecei a trocar uma ideia com ele, todo mundo tinha medo de conversar com o time, né? E aí, mano, eu fui um dos poucos pra conversar com o time, e eu mesmo sendo muito mais novo que você, né, na época, me deu a melhor atenção, me apoiou com o irmão mesmo. E eu ainda estou nessa caminhada aí. É verdade. É porque eu sou um cara muito tímido, né? Eu sou um cara muito tímido, então as pessoas acham que julgam isso, né? Julga você ser tímido com você ser arrogante. Até mesmo sua mãe, que me considera um filho, né? Eu quando conheci sua mãe, eu pensava que sua mãe era, né? Desempinada. Desempinada. Minha mãe pensa isso, então, mano, mas você não conhece de verdade, olha aqui. Tanto que minha mãe é mó da
Da hora. Pastora Luciana, líder dos jovens. Pastora dos jovens. É uma senhora. Meu, senhora é minha mãe, a senhora sabe. Então quando eu conheci sua mãe foi a mesma coisa. Tipo, eu falei, não, eu nem vou ficar. É bom ressaltar que, tipo, eu também gosto muito disso de falar com você, é o nosso pastor. Ele me acolheu de uma forma, nessa igreja assim, de coisas que só eu e Deus e ele sabem que a gente passou junto, né? Com meus pais, com ele. Nossa, mano, é uma coisa gostosa assim, eu creio que você também pode falar isso, né? Que você passou por isso. Eu tenho bastante história com os meus pastores. Inclusive, eu tenho um testemunho muito forte. Pode contar? Já o pastor Isaías é o nosso pastor. É verdade. Eu tenho um testemunho muito forte para contar sobre eles. Que assim, antes de. Quando eu me converti e tudo mais, a gente passava uma luta muito grande. Graças a Deus, Deus fez uma transformação sobrenatural no meio da minha família. E hoje, para honra e glória do Senhor, a minha família inteira, assim, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, né, a minha esposa, minha família toda, nós somos agora cristãos, né? Mas antes disso eu passava por uma tribulação muito forte nessa fase dos 14 anos com meu pai, porque meu pai ele era usuário de drogas, né? E ele bebia muito. Chegou um momento que ele fazia isso a semana inteira. Graças a Deus eu nunca passei por coisas de drogas, né? Nunca tive que enfrentar essa situação de alcoolismo ou drogas, só que eu tive uma experiência muito grande dentro da minha casa com meu pai, né? Então, ele passava, a gente tinha que ficar a semana inteira, eu ficava a semana inteira acordado, né? Com medo do meu pai agredir minha mãe, né? Fazer alguma coisa que realmente prejudicasse tudo por conta das drogas, né? E um certo dia, a gente já estava na igreja já há um bom tempo já. Um certo dia meu pai estava cheio de droga, né, cheio de álcool no corpo, e aí ele se alterou. E nesse dia a gente pensou que a gente ia morrer dentro de casa, todo mundo, eu, minha mãe e minhas irmãs, a gente pensou que a gente ia morrer. Né, e ele lá alterado, fazendo a maior confusão, a gente todo mundo com medo. Né, e aí a minha irmã mandou uma mensagem para a pastora Fúvia, sua mãe. E aí, meu, isso daí já era 3 da madrugada já. Isso já era 3 da madrugada, meu, todo mundo dormindo e ele fazendo uma bagunça. Então a minha irmã manda mensagem 3 da madrugada pra sua mãe. Sua mãe, você era até pequena, mano, na época. Você era pequena, aí a pastora chega em menos de 15 minutos, ela chega lá em casa, mano. O Pedro, todo enrolado no edredom, aí chega ela, a pastora e o pastor. Chega lá em casa botando a mão banca, isso que eu gosto da pastora, filho. Autoridade de Deus é autoridade de Deus, não tem como. Ela chegou lá com mó banca, mano, lá com meu pai cheio de demônio, falou: o que tá acontecendo nessa casa aqui? Ele já se assustou já. Aí ela já. Ele teve respeito, ele sempre respeitou. Pra quem sabe, hoje já que o pai de Tim é diácono, convertido, nossa, hoje ele se converteu, pratica mais esses atos. Glória a Deus. Glória a graça do nosso Senhor. E um dia ele vai estar aqui, o diácono aí, né, pra contar o testemunho dele também. Eu creio que a gente vai convidar ele aqui pra ele contar o testemunho. O testemunho dele é forte, hein? Ele passou por uns meses atrás, né, Tim? Foi coisa de Deus, hein? E pessoal, tenho certeza, se todo mundo que fala do meu pai, principalmente jovem, fala: nossa, seu pai é da hora, seu pai é muito jovem, ele é mais jovem que eu. Eu sou muito sério, meu pai é todo brincalhão, vocês vão gostar demais dele. Já caiu, eu queria com você aqui. Então aí a pastora chegou lá, e o que está acontecendo nessa casa? Ele já recuou. Aí ela falou pra minha mãe: Jô, o que está acontecendo aqui? Aí a minha mãe explicou toda a situação. Ela falou: Jô, você quer ficar aqui ou você quer sair? Ela falou: eu quero sair, pastor. Aí a pastora foi, pegou minha mãe, pegou minhas irmãs, pegou eu e levou lá pra Brasilândia, lá na casa da minha avó. Meu, eu nunca vou esquecer desse dia. Esse dia foi quando eu acho que as achei. pessoas fazem por nós que marcam muita gente, né? E o bom que é, a gente tem um coração muito grato. Eu, particularmente, o Chico também tem um coração muito grato pelos nossos pastores. Eles servem por mim, bonitinho, nem falar. Show de bola, de verdade. Nunca vou esquecer desse dia. Então ela levou. Meu, eu acho assim, independente do seu cargo na igreja, não é qualquer um que
vai levantar 3 horas da madrugada e tipo, tirar você da sua casa, levar para outro lugar, tirar seu filho pequeno, entendeu? Sair do seu conforto, né? E levar. E eu, pessoal, é o seguinte, se um dia você vir aqui na nossa igreja, conhecer a nossa igreja, você me ver, e nossa, o tio não falou comigo, me perdoa. Primeira coisa, eu sou muito tímido. Eu sou tímido demais. Eu sou tímido. Então, tipo, se eu chegar em você veio aqui, o Pedro chegou aqui agora, chega no Pedro, e aí, a paz. E vai ficar só nisso, eu não tenho uma, entendeu? Eu não sei levar uma conversa legal. Agora sim, quando a conversa vai desenrolando aqui, tá desenrolando aqui, eu agora, tipo, eu puxar um assunto, meu. E eu tenho uma dificuldade com isso também, de puxar um assunto com a pessoa, mano, eu não sei, mano. Eu, tipo, pra chegar e conversar com você, tem um monte de dificuldade, mano. Chegar, ei, tudo bem? Aí fica aquele palatão. Verdade, vocês podem fazer um podcast, inclusive, falando como abordar um jovem, entendeu? Em questão de evangelismo, como abordar um jovem. Eu mesmo, mano, para abordar um jovem, eu não saberia, não porque, tipo, mas pela timidez, entendeu? Eu sei que a gente precisa ser usado, né? Não, também, mas, tipo, mano, eu sou tímido, eu tô mano. tentando mudar isso, com esse negócio que a gente ensina, não mulher jovem, eu tô tentando mudar isso, ligado? Por exemplo, eu fiz uma entrevista esses dias. Mano, Mas você desenrolar, mas você desenrolar, mano. Tem gente igual eu e o Vitor. A gente é mó tímido, mano. Então se o bagulho tá rolando, beleza. Teve um dia, mano, que a gente tava eu e o Vitor aqui na igreja. Aí a gente sentou ali na pontinha ali, mano. Eu cheguei, e aí, beleza? Beleza. Acabou. Mas é estranho. Mas essa timidão igual o Victor, mas a gente ainda consegue levar a conversa. É. Eu não sei porquê, mano. Eu tenho, pode que. Mas, por exemplo, eu sou tímido, aí eu chego na pessoa paz, sou professor da paz, tá vendo? Acabou. É, Eu tenho que falar. É tímido, a pessoa não dá muita bola, Mas eu acho que também é questão de estimular a conversa, tá ligado? Aí você fala um negócio que a pessoa gosta. Pô, eu vi do Pedro. Quando eu tô com o Pedro, eu converso de tênis. Quando eu tô com o Tinho, eu converso com o carro dele, da esposa dele, pra ele, tipo, sabe? Pra quem não sabe, tinha casado, tá bom? Aí, Se liga. Não, mas tem vários assuntos, né? A gente tem vários assuntos. A gente conversa sobre como que o Espírito Santo fala com a gente, né? mano. A gente tem vários Pra quem não assuntos. acredita, nós conversamos muito sobre o Espírito Santo. Eu e o Tinho. Como que Deus fala com a gente, né? Como a gente discerne, como é que fala? Discerne. Como é que é discerne? Da voz do Espírito Santo, né? Porque muitas das vezes a gente acha que é tudo, foi sorte, ou aconteceu porque tinha que acontecer, né? E aí a gente não vê o lado espiritual. Na verdade eu acho que quando você tá mais em santidade, tá ligado? Você tá mais cheio de Deus, você sente mais dele. Verdade. É igual a gente falava quando eu tinha um BBD, né? Que quanto mais você ora, mais você jejua, mais você se aproxima. E quanto menos você faz isso, mais você se afasta, mano. Quando você tá afastado de Deus. Mas você fica tentado, né, mano? Mano, o ruim é que as coisas do mundo te puxam muito pra isso, tá ligado? Pra aquele lado que te afasta de Deus. Mas às vezes até o cansaço do serviço, você fica cansado, mas Você não quer fazer nada, mano. E tipo, a preguiça do diabo. Você vê essa preguiça já te afasta de Deus. Um abismo gera o outro, né, mano? Porque assim, se você tá com preguiça sendo hora, aí o inimigo já vai te tentar naquilo que você gosta, tá ligado? Então você já vai se distanciando de Deus e vai se aproximando da sua carne. A verdade é essa. Quando você não ora um dia, o outro você não vai querer orar. Então, aí você tá aqui e você vai falar, vou orar. É igual jejum. Aí né? todo dia você Tá chega jejuando cansado. suco, né? Aí chega vários sucos. Quando eu tô de jejum de outra coisa, não tem suco. Não tem nenhum suco. Mano, nossa, Aí quando eu de jejum, jejum. eu tinha suco. Qual é o maior pra você? Água, suco, água. 4 garrafas de Jejum, água. É verdade, mano. Não, mas a pessoa falando de experiência com Deus, pode contar uma experiência Experiência não? com Deus que eu já tive muita experiência com Deus. Desde quando eu era criança até hoje, é muito tempo. Já tive bastante experiência. Mas mesmo antes de ser crente, eu tinha experiência com Deus. Teve uma vez que eu era pequeno, e aí a gente não tinha nada em casa pra comer, porque meu pai tinha viajado. Tipo, eu tava querendo comer uma bolacha, mano. Você lembra daquela Nikita? Você lembra? Não sei se veio ainda, né? Tinha uma Nikita. Já ouvi falar, cara. Então, aí eu queria muito essa bolacha. Eu era criança, mano. E aí eu pedi pra minha mãe, mano. Minha mãe não podia me dar. Porque não tinha, né, o dinheiro. Aí ela falou, faz o seguinte, pede pro papai do céu
que aí ele vai te dar. Eu falei, mas como que ele vai te dar? Aí foi quando minha mãe me ensinou a orar, tá ligado? Ela, não, você vai pedir pro papai do céu te dar um dinheiro pra você poder comprar a bolacha que você quer muito. Aí você pede e ele te dá. Aí eu fui pedir, mano, do meu jeito, tá ligado? Eu lembro disso, nunca vou esquecer. E aí assim que eu pedi, eu já falei pra minha mãe, eu falei, mãe, e aí, ele já deu? Aí a minha mãe falou, calma, não é assim, você tem que esperar ele trabalhar. Aí eu acho que eu esperei uns 20 minutos, mano. Eu fiquei enchendo o saco da minha mãe, aí minha mãe falou, tá bom, vamos lá ver. Aí minha mãe foi, abriu um estojinho que ela tinha lá, mano. Aí quando ela abriu aquele estojinho, tinha o dinheiro da bolacha, mano. Eu fui tão feliz, mano. Nesse dia, mano, certinho, o dinheiro era certinho, mano. Nesse dia, tipo, mano, é isso que eu tô falando. Tem gente que fala, não, já tava lá. Mas pra mim, mano, era Deus puro, tá ligado? É verdade. Tipo, E aí? coisas que a gente, pra algumas pessoas assim, é uma coisa boa. Mas, mano, você que teve a experiência, é uma coisa grande, mano, que você teve. Exatamente. Eu já sempre quis mais nada. A experiência com Deus eu acho que a gente sempre tem. Acho que depende do modo que a gente enxerga as coisas, né? Que teve uma vez, eu tinha acabado, eu e minha esposa, a gente tinha voltado da nossa lua de mel. Aí a gente tava com umas contas pra pagar já, né? De casamento, coisa e tal. E aí a gente começou a fazer a triagem do dinheiro, pagar isso, pagar aquilo outro. E aí a gente começou a contabilizar, mano. A gente viu, a gente só ia ter 30 reais, né? A gente só ia ter 30 reais, era isso mesmo. 30 reais a gente ia ter pra passar o mês. Pra passar o mês. Mano, minha esposa, a gente recém-casada, ela já ficou assustada, né? Só que eu virei pra ela, mano, a gente tava no trenzão lotado, mano, eu lembro. A gente no trenzão lotado, aí a gente conversando, né, sobre isso, ó, a gente só vai ter 30 reais pra passar um mês e tal. Aí eu virei pra ela e falei, mano, nesse tempo, a igreja tinha levantado a oferta alçada do templo. Lembra a oferta alçada do templo de 50 pontos? Aí eu peguei e, tipo, eu falei pra minha esposa, falei, ó, é o seguinte, a gente só vai ter 30 reais pra passar o mês, mas se Deus me der 100, 50 é nosso e 50 é do tempo. Aí a minha esposa já ficou assim, ela falou, mas meu, a gente só vai ter 30 reais, se tiver 100, você acha que 100 reais dá pra passar o mês? Eu falei, meu, se dá pra passar o mês, eu não sei, mas se tiver, é provisão de Deus, e aí eu vou fazer o que eu cumpri, mano. Aí a gente começando a fazer a triagem depois de tal, e eu já tinha determinado isso. E aí a gente foi pagando, no final das contas eu fui olhar minha conta, mano, de 30 reais, mano, tinha 700 contos. A gente não sabia de onde veio esse dinheiro, a gente não sabia. A gente pagou o tempo, né, a oferta, na verdade, do tempo, e aí a gente conseguiu deixar tudo estável, para começar já, entendeu, bem, começar a nossa vida de casamento bem estável, mano, e graças a Deus eu acho que, tipo, isso é um segredo de ser início ofertante, mano. Você sabe como que é, entendeu? Mano, não falta. Não falta. Quando você acha que o negócio vai inclinar, mano, é aí que o bagulho cresce. Isso é da hora, mano. Entendeu? Eu acho que, ainda mais pra gente que é jovem, tá ligado? Que o pessoal que é mais maduro, tipo, se não tem, beleza, né? A gente segura até o outro mês, coisa e tal. Mas eu acho que quando você é jovem, você fica meio... Isso, mano, tipo, mano, a gente vai ficar em casa sem fazer nada. Com uma criança ainda, mano. Eu tenho um filho de 8 anos, o Pietro, né? Então, tipo, mano, você vai ficar em casa com a criança sem fazer nada, mano. E o Pietro, todo mundo aqui conhece, filho. O bichão agitador, mano. Mil graus, né? Ligado no 220, entendeu? Então, tipo, mano, imagina você trancar uma criança dentro de casa. Então, tipo, você fica inculcado você sendo jovem, mano. Então, acho que o segredo de ser sinista e você ver a provisão de Deus, mano, Eu tive uma experiência com Deus no tempo, foi muito legal também, de eu perguntar uma coisa imensamente pra Deus já me dá a resposta na hora. Mano. Nossa, isso é legal, gente. Nossa, Da hora mesmo. muito legal. Eu, tipo, Deus, isso, eu preciso de saber, assim. Fala comigo, manda fulano de tal falar comigo, pra mim. Deus, na hora, a pessoa levantou eu pra mim, assim, ó. Ela Isso veio é na minha isso, direção. mano, é muito E ela louco. veio e falou tudo que eu muito pensei, louco, mano. mano. Eu pensei, mano, eu fiquei pensamento, eu pensei no negócio, mas falei, isso. É da hora. Eu falei, meu Deus, mano. Acho que quando Deus fala dessa forma, mano, você fica admirado, né, mano? Você fica admirado. Você na hora você quer ajoelhar, fazer oração, né? Você se sente, né? Dá licença que eu sou de Deus, tá ligado? Você se sente, ó, peitoral, tá ligado? Tipo, não, dá licença aqui que Deus, eu e Deus até te ateste. Eu pergunto, Deus responde.
jogar bola, eu sempre gostei de jogar bola, desde pequeno. Aí minha bola furou. Os moleques na maldade lá no pé de pet, na lança furou. E o louco pra jogar bola, quase comecei a jogar bola porque não tinha bola e tinha que meu pai e minha mãe comprar. Aí eu passei ela, cara, do perto da minha frente. Aí eu fui. Só que antes de minha mãe deu uma bola pra mim jogar de vida célula, não tinha. Corri tudo mais, eu falei, a célula normal, né, minha amiga. Acabou a célula, aí eu despedi assim do meu líder. Aí na época eu tava indo embora, ele me chamou. Deixa tudo sair da casa dele, aí ele me chamou pro top. Uma bola. A célula. Aí eu falei, da hora. Cheguei em casa com minha mãe, tá desacreditado. Aí fiquei muito feliz, cheguei em casa, agradecer a Deus orando, voltei. Então, é isso que é da hora. Só que tem gente que acha que, tipo, às vezes é sorte, tá ligado, mano? Não é. É o modo que você enxerga. Isso, coincidência, mano. Mas é o modo que você enxerga o bagulho, tá ligado? Às vezes, Deus está nas pequenas coisas, você nem vê. É, mano. Na verdade, Deus já está no seu acordar. Quando você levanta da cama, já é Deus agindo aqui. É, mano. Que nem a experiência que eu tive com meu pai. Eu poderia ter criticado. Como eu critiquei muitas vezes, tá ligado? Tipo, mano, por que eu passo por essa situação com ele, não sei o que? E o motivo pra ser ruim, eu acho que todo mundo tem, tá ligado? Porque o mundo é mau, entendeu? Então eu acho que todo mundo tem motivo pra ser ruim. Só que, mano, depende do modo que você olha. Hoje, entendeu? Eu vejo meu pai, mais crente que todo mundo, mano. Da minha família, tá ligado? Eu vejo meu pai mais crente que todos dentro da minha família. Minha mãe, minhas irmãs, eu, tá ligado? Eu vejo ele mais ali fiel, mais devoto, tá ligado? A Deus. Então, tipo, mano, se eu criticasse aquilo naquele tempo e não soubesse esperar ou discernir, né? Eu acho que eu não viveria o que eu vivo hoje. É verdade. Entendeu? E Tino, eu acho que legal você falar depois de nós ter contado com você, de vida, o que você passou, o que você viveu, você falar como você está hoje. Eu acho que o tempo que você vai andando com Deus, né, vai te dando maturidade. É que nem como a gente está conversando agora, o modo que a gente enxerga as coisas. Então, a maturidade te faz querer entender mais de Deus. Não que você vá entender Deus, porque ninguém explica Deus. Né? Mas eu acho que conforme o decorrer, você se posiciona como cristão mesmo, entendeu? Se policiando em algumas coisas de atitudes suas mesmo, acho que te aproxima mais. Hoje eu posso dizer que, cara, eu vivo no sobrenatural de Deus, entendeu? Eu tenho uma família abençoada por Deus, eu tenho um filho lindo, né, abençoado por Deus. Vai chegar uma menina linda, né, a Helena, né, a Alana vai chegar aí, meu. Minha família é abençoada, mano. Todo mundo dentro da presença de Deus, entendeu? Eu não vivo num lugar de briga, de confusão, que antigamente quando criança eu vivia muito. Hoje eu já não vivo mais. Né? A gente tem sim uns altos e baixos, mas eu acho que estar na presença de Deus é isso, é você ter um motivo para se reerguer. Entendeu? E graças a Deus, mano, estar na presença de Deus, eu acho maravilhoso. Sinceramente, eu acho. E uma coisa, conta a história da Helena, tipo. Helena? Eu sei, caralho, que é uma. Mas qual a história exatamente? Que como você esperava, né? Não, na verdade eu esperava assim. Não, na verdade é um negócio engraçado porque assim, quando a gente casou, tudo mais, a gente. Mas aí que tava tentando? Foi, então, é isso que estava acontecendo. A gente tava namorando e tudo mais, né? Casado, namorando. E aí ela chegou e falou, eu vou parar, né, de tomar algum porque eu quero beber. Aí eu falei pra ela, né? Eu comecei, tipo, não é um momento que a gente não tem um carro, né? Aí, mano, ela pegou, não, a gente não tem um carro, tá bom então. Aí ela foi, orou. Não, ela começou a orar, mano, e foi mexendo nos pauzinhos dela. É isso que eu acho da hora. Ela, quando ela quer uma coisa, ela vai atrás. Né? Aí eu coloquei esse empecilho, mano. Falei, a gente não tem um carro. Imagina, ser grávida, a gente precisando ir com você pro hospital, fazer alguma coisa, ou até mesmo calando, a gente, vai ficar dependendo de transporte público, vai ficar dependendo de Uber, essas coisas. Ela, não, tá bom. Aí ela falou, tá bom, e a gente leva a vida, tá ligado? Uma mulher de oração. Ela é uma mulher de oração, né? Ali é crente, mano. Ó, pra você jovem, mano, que quer se relacionar, quer ter algo sério com alguém, é sério. Encontre alguém que te leve pra mais perto de Deus. Quando você se relaciona com alguém que realmente te traz pra perto de Deus, você é mais cristão.
Aí eu colocando esses utensílios no carro, ela orou. Aí ela numa conversa com a mãe dela, coisa e tal. Conclusão, mano, o carro veio na mão dela. Veio na mão dela, assim, ela pegou o carro. Aí eu falei, tá, mas como que a gente vai pagar esse carro e tudo mais? Aí ela, se preocupa não. Aí ela foi lá, pediu o empréstimo lá no banco. Mano, aí foi, mano, aí a gente começou no carro, começando a trabalhar no carro e o negócio lá. Aquele negócio de ser dizimista, tá ligado? Deus prosperando e abençoando. E aí a gente para com o caminho, ela, e aí, agora vamos, a gente pode ter um filho? Aí eu falei, é complicado, porque você trabalha, você sabe que eu e você junto é mais forte financeiramente, né? Se você engravidar, a gente vai ter um salário a menos, a gente vai ter que procurar alguma coisa que seja conforme a nossa renda, né? Aí ela falou, não, tá bom. Aí o que aconteceu, né? Pandemia, mano. Ela começou a trabalhar home office. Aí, mano, não teve jeito já. Aí ela, e aí, e agora? Eu falei, vamos ter um filho. Aí a gente pegou, começou a trabalhar no filho, coisa e tal. Aí a gente desceu num fim de ano com a minha sogra lá pra praia lá, pra curtir as férias de fim de ano. Aí ela pegou, já tava se sentindo mal, coisa e tal, eu já tinha ganhado já, né? Quando ela começou a falar que tava se sentindo mal, que não sei o que não tava bem, tava enjoada, coisa e tal, eu falei, já sei o que é, né? Mas aí eu fiquei na minha. Aí ela foi, começou a falar com a mãe dela, e a mãe dela falou, não, certeza, você tá grávida, pode ir lá comprar o teste e você tá grávida. É só pra ter a prova mesmo. Aí a gente foi, eu e ela, foi lá na farmácia, a gente trouxe, ela pegou, fez coisa, aí quando eu tava lá com o meu sogro assistindo, aí as duas começaram a gritar, né? Já sabia a mãe dela falando. Aí quando eles me chamaram, coisa e tal, aí o pessoal perguntava, tá ligado? Eu emocionado, comecei a postar lá o teste, dando positivo e tudo mais, já tinha um nome já planejado e tudo. Aí o pessoal perguntava, foi planejado, não sei o quê. Aí ela falava pros outros, não foi planejado. E eu falava, não, foi planejado. Aí ficou essa desavença, tá ligado? Aí ela, como assim foi planejado? Aí eu virei pra ela e falei, mano, você queria engravidar. Eu falei, a gente não tem carro. Aí o carro veio. Aí eu falei pra você, mano, a gente depende do seu emprego pra gente ter uma estabilidade financeira. Você começou a trabalhar de home office. Aí, mano, você pegou e engravidou, não foi planejado? Você já queria uma coisa. Era uma coisa que ela queria, tá ligado? Então, tipo, aconteceu, tipo, não foi planejado. Entendeu? Uma vez que você para de, sei lá, se cuidar, não sei se essa palavra é certa, tá ligado? Se cuidar, você quer ter um filho, você vai ter um filho. É simples assim, tá ligado? A não ser se é uma mulher que não pode ter filhos, né? Tem uma dificuldade pra ter filho, cara, entendeu? Aí sim, mas mano, se você é uma pessoa normal, se é um casal normal, né? E você quer ter um filho, você vai namorar e ter um filho. Na verdade, a partir do momento que você para de tomar remédio, você já se planejou. Você entendeu? Entendeu? Você já tá esperando. Exatamente, foi o que eu falei, entendeu? Então pra mim já era planejado. Aí agora tá aí, mano. 6 meses, indo pra 7. Não vejo a hora de chegar. Nossa, tinha rápido mesmo. Tá rápido, não vejo a hora de chegar. Eu, antes de ser cristão, eu tinha um vazio dentro de mim, mano. E um vazio que foi preenchido pelo Espírito Santo. Tá ligado? Então, quando você é preenchido pelo Espírito Santo, que você consegue se alegrar em tudo que tem ao seu redor, a igreja é continuar, né? Na presença de Deus, ver todos os meus amigos também cheios do Espírito Santo. E o legal é que tem um negócio, mano, eu sinto uma vontade de estar com meus amigos aqui. Quando eu penso papai, eu me sinto sozinho, mano. Falta alguma coisa, não? É assim mesmo. Eu sinto sozinho na praia, mano, tô vazio. Você quer estar com essa galera, né? Exatamente, falta alguma coisa, não? Isso E o que eu espero é isso, mano, é continuar na presença de Deus, cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus, junto com os meus amigos, claro, sempre um incentivando o outro, um fortalecendo o outro, né? Vendo meus filhos crescer na presença de Deus. O bom da gente assim, que quando um tá caindo, né? O outro levanta, tá ligado? Faz isso. Mano. Mano, nada a ver o que você vai fazer, mano. É da hora, mano. Mas não é aquele amigo que apoia, tá ligado? Igual o professor Gomes, sabe o que vai dar pra fazer? Mano, faz, né? Vai lá, faz. É verdade. Mas não, faz isso. E isso é interessante, é aquilo que a gente estava falando. Diga com quem com anos, eu diria que é.
tá ligado? Se você anda com uma pessoa que vai te incentivar a fazer o mal, mais cedo ou mais tarde você vai se tornar mal, entendeu? Mais cedo ou mais tarde você vai se tornar mal. Agora, se você anda com uma pessoa que te incentiva a fazer o bem, que quer o seu bem, mano, entendeu? Você vai estar bem, você vai andar bem. Então, eu acho que a amizade conta muito, tá ligado? É verdade. A amizade você tem um amigo. Tudo bem, existe aquele ditado, né? Tipo, se é piolho, você vai pela cabeça dos outros, né? Mas, mano, eu acredito assim que não tem nada a ver, tipo, eu sou cristão, tenho uma amizade com você que faça o bagulho errado, tá ligado? Porque as ideias não batem, mano. Mas eu acho você tem que andar com alguém que a pessoa não bate, tá ligado? Por exemplo, uma pessoa que é cabeça, por que você tentar pelo um negócio na cabeça não vai fazer? Mas se você Isso, mano. Então, mas você vê que as ideias não batem, porque a pessoa vai querer fazer uma coisa que você não quer fazer. Então, vocês vai andar, tipo, direção opostas, tá ligado? até pelo caso da pessoa ser uma cabeça firme, tá ligado? Ela não vai querer fazer o que você faz. E se você não faz o que ela faz, ela vai se afastar de você. Por causa da sua cabeça firme. Exatamente. Claro que tem pessoas que respeitam umas às outras. Eu acho que isso é a chave de tudo, tá ligado? Até pra você poder, você que é cristão, que é jovem e é cristão, você precisa respeitar o teu próximo, assim como o teu próximo te respeita, até porque você poder evangelizar essa pessoa, você precisa ter um respeito por ela. Respeito, na verdade, assim, independente da pessoa, ela tem as escolhas dela da vida dela. Você não precisa concordar com a pessoa, né? É igual a gente fala, a gente tem que amar o pecador, mas abominar o pecado. Exatamente. Você depende do que você fez. Só E que eu vou te alertar do que você fez, tá E ligado? é isso, quando a pessoa vê que ela é amada, tá ligado? Pelo menos, quando eu me converti, eu acho que um dos pontos chaves pra você se manter firme na presença de Deus é você se sentir amado, tá ligado? Tanto por Deus, né? Mas quando você tá no início, você ainda não tem, tá ligado? Você ainda é um crente bebê, mano. Você ainda tá andando ainda na direção, tá ligado? Você ainda não entende que você não tem que servir os homens, você tem que servir a Cristo. Tá ligado? Você não entende isso, mas então no começo, mano, eu acho que é muito importante você ser acolhido por alguém, tá ligado? No começo, né? Se converte de início, assim. Né? Ela ainda tem aquele lado puxando, traindo ela, né? Tipo, não, vamos pra balada, não, vamos pra uma festinha, né? Vai ter um churrasco ali nos amigos, vai ter uma social, tá ligado? Vamos ali, que não sei o que, não sei o que. Então aquilo ainda tá, então você não tem aquela outra posição de tipo, não, vamos lá comigo no culto, você vai receber uma palavra, não sei o que, você vai ser fortalecido, tá ligado? Essa dor que você tá sentindo, esse vazio que você tá sentindo, o Espírito Santo vai preencher, não sei o que, mano. Então, isso tem que ter um apoio, tá ligado? Eu só vim o seguinte, eu sou membro que, desde quando eu virei cristão, é só nessa igreja aqui, desde quando eu fui na igreja, eu tinha essa mente. Eu estou todo dia aprendendo. Cada dia é coisa pequena, você está com bobeira ainda, mano. Você ainda é um bebê, mano, aprendendo, tá ligado? É bobeira, é coisa que você devia saber, mano, que você é cristão, e você fala, mano, eu ainda estou aprendendo isso. Que nem tipo, mano, você se magoar com a atitude de alguém, tá ligado? Tipo, não vou mais na igreja porque o Pedro não falou comigo. Conforme você é maduro, isso acontece vai muito, mano. Eu sempre gostei de música. Né? Por mais que eu não sou músico nem nada, eu sempre gostei de música. Mas tipo assim. mas assim, tipo, o que mais me chamou a atenção, tipo, que me fez permanecer, foi quando eu falei, agora Deus me chamou, mas será que eu tô preparado para servir Deus? Porque eu sempre tive comigo, mano, ou eu sirvo mesmo, ou eu nem sirvo, mano. Entendeu? Eu sempre tive isso comigo, mano. Ou eu sou crente ou eu não sou. Entendeu? Se eu não for, mano, eu vou falar, não, eu vou ali só pra assistir o culto, entendeu? E vou embora. Agora, se eu fosse, realmente, eu ia, né, abrir mão de tudo que eu gostava, do funk, mano, eu amava funk. É mesmo? Nossa. Eu nunca fui puxado por funk assim, ligado? Eu era mais. Nossa, eu gostava demais, eu não via a hora de fazer de ser verdade, pra baladinha. É, aí eu fiz 14 e me converti, mano. Falei, nossa. Então, mano, e esse bagulho, você fica no impasse, você que é jovem, você fica naquilo, tipo, mano, e agora? Eu vou ter que abrir mão de funk, tá ligado? Vou ter que abrir mão de tudo que eu gosto, coisa e tal. E aí você tem que tomar aquela decisão, tá ligado? Você não pode ficar em cima do muro, porque se você fica em cima do muro, eu acho que é pior, mano. Porque você escandaliza, tá ligado? Quando você fica em cima do muro, mano,
você se coloca cristão, e tipo, eu faço parte, eu sou um batera, eu sou um baixista, e aí, tipo, mano, daqui a meia hora você acabou de sair do culto, outra pessoa te vê lá no bar lá já. Vacilando, tá ligado? Mano, tipo, você mancha, tá ligado? Mas aí vergonha, igual você. Envergonha, tá ligado? Então, a pessoa vai ver ela e fala, não vou ser crente igual esse cara. Porque a pessoa não tem que saber do exatamente, a pessoa que tá de fora vai ver. vergonha. Exatamente, entendeu, mano? Então, tipo, eu fiquei nesse impasse, mano. Eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Aí, mano, eu descobri o quê? Que tinha rap, mano, gospel, velho. Nossa, quando eu descobri que tinha rap gospel, mano, eu falei, é isso, mano. Agora eu sou crente e eu vou cantar rap gospel pro Senhor. Então, mano, isso, tá ligado? Me fez se aproximar também mais de Deus. das Você músicas entendeu? que os caras permitem, assim, que é o rap, ele é uma das, eu acho que é mais forte aqui na igreja, tá ligado? Mas eu acredito que isso, principalmente pra quem é jovem, tá ligado? Mano, é uma forma de evangelizar, mano. É uma coisa que atrai, tá ligado? Até você falou. Exatamente, mano. Foi o que me puxou, tá ligado? Só que aí, são coisas e coisas. Existe posição também, tá ligado? Eu me converti, eu gosto do gênero rap, entendeu? Só que eu sempre parei pra ouvir a letra, mano. Entendeu? Então a letra foi ministrando no meu coração, foi evangelizando, tá ligado? E hoje eu sei que existe tudo que é pra louvar o Senhor, mano. Todo ser que respire, que louve o Senhor, tá ligado? Então eu tenho esse entendimento hoje. Que nem meu filho, o Pi. Ele gosta muito de funk, entendeu? Ele gosta. Ele vê a batidinha e ele fica todo emocionado, tá ligado? Só que aí, tipo, é aquilo, que eu como pai, né, e como cristão, o que eu tenho que passar pra ele? Falar, não é errado você gostar de funk, só que você tem que gostar de funk pra glorificar a Deus, tá ligado? E aí eu vou mostrando pra ele os funk gostam, entendeu? Porque, mano, se você prende, eu acho que se você prende, principalmente uma criança, tá ligado? Se você prender, você não pode escutar isso que é do capeta. Mano, a pessoa vai se revoltar e saber o que é aquilo que você entendeu? Eu acho que se revolta, tá ligado? Pelo menos é o meu pensar, tá ligado? Não tô colocando uma polêmica, nem um bagulho pra, sabe, crítica ou coisa e tal. Mas eu acho que, tipo, mano, você tem que ter um modo de abordar, entendeu? Eu sou cristão, né? Eu gosto do gênero rap, só que o meu rap, se você parar pra ver, é um rap que vai glorificar o nome do Senhor, entendeu? Tá falando de um evangelismo, tá falando de uma mudança de vida, né? De uma pessoa que era uma pessoa que não tinha esperança e agora tá na esperança de Cristo, entendeu? Eu acho que isso é interessante, tanto pra qualquer um, né? Só que claro que existe um momento pra tudo, que nem, mano, da mesma forma que você vai escutar um hino, tá ligado? E vai escutar um rap, você vai sentir, eu acho que você vai estar mais aquebrantado, mais sensível à voz do Espírito Santo num hino do que num rap, porque o rap é um negócio bem agressivo, tá ligado? É uma mensagem agressiva. O rap em si ele é uma forma de protesto, tá ligado? Então, um rap gospel, o que ele seria? Ele seria um evangelismo, tá ligado? Você Então, vê naquela sala, é um protesto, mano. Entendeu? Uma criança, né? Exato. Uma cabeça. Entendeu? Agora, pra você sentir agora a presença de Deus, é lógico, você vai escutar um hino, tá ligado? Que te aquebrante, tipo, tá difícil, mas levanta a cabeça, Deus tá contigo, né? Então, tipo, mano, tem coisas e coisas. É igual você tem falou, etapa, tem tá que ligado? parar todas as coisas. Vai ter um momento que você vai estar batido, você vai precisar de uma coisa que te Isso, mano. levante, tá ligado? Vai ter um momento que você vai estar na prova, você vai escutar uma coisa. Exato, tá ligado? Aí, tipo, você tá feliz, que nem você tá querendo interagir com os amigos, você vai escutar uma música, tipo, triste, mano. Você vai, Não faz sentido. entendeu? Não faz sentido, mano. Então é isso, pessoal. Hoje foi o nosso convidado Coutinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário sua sugestão, sua opinião. É isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o